Olá, vamos para a segunda parte da aula sobre a alma, como principal função da vida. Na aula anterior, falei sobre como identificar uma alma doente. Falamos sobre os transtornos, os conflitos, tudo o que faz uma alma ficar doente, quais são os sintomas, por que uma alma fica doente. E como identificar os sintomas, ali, o que o nosso corpo demonstra quando a nossa alma está doente. Porém, agora iremos falar de como identificar uma alma saudável. Como você sabe se a sua alma está doente ou ela está saudável? Na aula anterior eu expliquei, ensinei como que você identifica uma alma, a sua alma, quando ela está doente. E agora nós vamos aprender como a alma está feliz, quando a alma está bem, quais são as características, quais são os benefícios, quais são os sintomas. Como você saber que a sua alma está alegre, ela está feliz, que ela não tem nenhum conflito, que ela não tem nada dentro dela ali para ser resolvido e ela sabe muito bem lidar com as suas emoções. Como você identificar que você está bem e saudável? Vamos lá aprender e descobrir como identificar quais são esses sintomas, quais os benefícios de ter uma alma feliz, alegre, né? Porque a gente sabe que a tristeza, né, os conflitos, as dores, não traz nada de bom pra gente, não traz, pelo contrário, traz uma paralisação na vida. Porém, uma alma feliz, assim como a alma doente, ela traz uma paralisação, uma prisão. A alma feliz, a alma contente e saudável, ela traz pra gente uma liberdade, uma vontade de viver, ali um contentamento, ela traz pra gente tantos benefícios quando a nossa alma está em equilíbrio com o nosso corpo e com o nosso espírito, como eu dei aí o exemplo na aula anterior sobre a lâmpada. A nossa alma é a lâmpada no nosso corpo. Nós só sorrimos, nós só ficamos contentes quando a nossa alma está acesa, quando ela está saudável. Quando ela está saudável, então a lâmpada da nossa alma está acesa. Agora, quando ela está doente, ela está apagada. E quem consegue acender a minha alma, acender a lâmpada interna da minha vida, é o meu corpo e é o meu espírito, e é o cuidado com a minha alma. Quando eu cuido do meu espírito, quando eu cuido da minha alma, automaticamente também eu vou cuidar da minha alma, porque eu me atentei para o corpo, eu me atentei para o espírito, então não tem como eu esquecer da minha alma. Porém, quando a gente banaliza o espírito, a gente deixa o corpo mandar, deixa ele liderar, automaticamente a nossa alma vai estar doente. Porém, chega de problema, né? Chega aí de tristeza e vamos falar de como a nossa alma se sente quando ela está bem, quando ela está feliz. Como você sabe que a sua alma naquele momento ali ela está bem, está feliz e é daquela maneira que ela deseja estar. É daquela maneira que ela deseja viver constantemente. Então vamos lá para nós descobrirmos quais são essas características. Primeiro, quando a alma está doente, ela tem um desequilíbrio emocional. Do contrário, a alma, quando ela está saudável, quando ela está bem, quando ela está feliz, ela tem um equilíbrio emocional. A gente consegue passar por momentos conflitantes, por momentos dolorosos, por momentos difíceis com equilíbrio. A gente não perde o controle das emoções. A gente consegue ter o controle das emoções. Então, o equilíbrio emocional, quando a nossa alma está bem, quando ela está saudável, a gente automaticamente consegue ter o equilíbrio das emoções. Por mais difícil que seja o momento ali, mas vai passar aquele momento e tudo vai se tornar igual uma tempestade. Quando as ondas se agitam por causa do vento, por causa da tempestade, por causa do clima,
A nossa vida é da mesma forma. Vai ter momento ali que vai ter uma tempestade e aquela tempestade vai ocasionar um clima tenso na nossa vida. Vai ocasionar ondas, ventos, tudo aquilo ali para trazer sensações ruins para gente. Porém, quando a tempestade passa, tudo acalma. E isso é sinal de uma alma saudável, de uma alma sadia, boa, feliz. Da tempestade passa, tudo passa. E outra coisa muito boa, muito gostosa, é a paz interior. Gente, quem não gosta de ter paz interior? Gente, de poder deitar e dormir um sono tranquilo, poder ter ali uma serenidade na hora de dormir, de conversar, de socializar, sabe, de passear, ter ali como se a nossa alma fosse um passarinho ali, todo contente, todo feliz ao ar livre, ao céu azul para voar. Pousar de árvore em árvore e ter aquela liberdade ali dentro da alma. Então, ao contrário da alma doente, que é uma prisão, a alma saudável, ela tem liberdade. E outra coisa muito gostosa, muito boa, é o autoconhecimento. Quando a gente está bem, a gente busca o autoconhecimento. A gente busca conhecer o que faz bem pra gente, o que ocasiona felicidade na vida da gente, o que traz benefício pra gente. A gente busca isso para dentro da gente. Porém, quando a gente está mal, a gente está com a alma doente, a gente não tem esse desejo, a gente não tem esse interesse. Por quê? Porque a gente está aprisionado pelas nossas dores, pela opressão da enfermidade, e a gente não tem esse desejo por autoconhecimento. Porém, quando a gente está bem, está em paz com a gente mesmo, tem paz interior, está em equilíbrio com o nosso emocional, automaticamente a gente vai buscar o autoconhecimento, se conhecer ainda mais, se redescobrir, descobrir como lidar com as demandas, com as emoções, com nossos conflitos, e automaticamente a gente vai conseguir trazer soluções, a gente vai conseguir trazer resolução para os pequenos conflitos que surgem na nossa vida, e eles não vão virar um transtorno na nossa vida, porque a gente está buscando o autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conhecer para saber entender e lidar com os outros. Porque quando a gente não busca o autoconhecimento, a gente não compreende nem a nós mesmos e muito menos o outro. E as nossas emoções se tornam um transtorno. E lidar com o emocional do outro, que às vezes acaba que pesando sobre as nossas emoções também, acaba que às vezes a gente se tornando responsável pelas emoções do outro, sendo que não, a gente é responsável pelas nossas emoções e não pelas emoções do outro. Quando a gente está em equilíbrio com a gente não vai dar motivos para que o outro sofra, para que o outro tenha um problema emocional por causa das nossas ações, porque a gente vai ter o conhecimento disso, a gente vai entender que a gente também foi ferido lá atrás e a gente não quer causar a mesma coisa no semelhante. Então, o autoconhecimento, ele é maravilhoso e imprescindível, imprescindível para quem quer ter uma vida saudável, ter uma alma feliz, uma alma contente, uma alma sorridente, com um sorriso lindo, lindo. E outra coisa linda que todos nós buscamos, né? Nós mulheres, os homens, os jovens, até as crianças, buscar o autoestima, gente, se amar, se valorizar, se sentir pertencente, se sentir amado, se sentir ali aceito, acolhido. Olhar para a imagem, ter uma autoimagem linda de si mesmo, olhar para a imagem e amar aquilo que vê, sabe? Então, ter uma autoestima saudável. Ter esse amor próprio, esse amor por si mesmo ali em equilíbrio, saudavelmente. Porque quando a gente está doente, quando a nossa alma está doente, o nosso emocional está doente, está todo fora de equilíbrio, a nossa autoimagem também não vai funcionar, a gente não vai conseguir olhar para a nossa imagem e gostar daquilo que vê, valorizar aquilo que vê, valorizar o corpo que tem, valorizar o intelecto que tem, sabe, os dons que tem, não valorizar as características que tem. Porque está doente. Quem está doente, ele tem uma deficiência em observar aquilo que ele é.
E quando a gente não olha por este lado, acaba que a gente se desvalorizando e se conectando muito com o que o outro pensa, com o que o outro acha. Ah, se o outro acha que eu sou capaz, então eu sou. Mas se o outro acha que eu sou um inútil eu sou. Então a gente se baseia muito, quando a gente está doente emocionalmente, no que o outro diz a respeito da gente. Porém, quando a gente está bem emocionalmente, bem resolvido com a nossa alma está saudável, a gente vai se olhar com um olhar de sensibilidade, com um olhar de empatia para nós mesmos. A gente vai se olhar como uma criatura feita por Deus com um alto nível de importância. Porque o próprio Deus disse, ó, não tem ouro, não tem prata, não tem nada no mundo que se compare a você. Não tem. Então não existe riqueza no planeta Terra que possa se comparar a você. Não existe grandeza, lindeza, formosura, nada no mundo, no planeta Terra criado por ele através das palavras que se comparem ao nosso valor. Porém, quando a gente está com a nossa alma adoecida, a gente não consegue enxergar esse valor. A gente quer ser validado pelo outro e esquece que já foi validado por Deus. Porque Deus, quando foi criar o universo todo, com apenas umas palavras, ele falou, haja luz, houve luz, haja o mar, houve o mar, haja todos os seres viventes, os seres terrestres, do ar, todas as coisas, ele só ordenou e houve, aconteceu. Porém, quando ele foi criar a gente, não, ele não só ordenou, mas ele próprio modelou a gente com as mãos dele, ele formou cada detalhe, ele fez tudo perfeito, perfeito. E além disso, ele nos fez a imagem e a semelhança dele. E ele soprou dentro de nós o espírito de vida. Por isso que a nossa vida, a nossa alma, vida. O que é vida? Vida é uma conjunção de corpo, alma e espírito. Isso se resume à palavra vida. Sem essa conjunção entre os três não há vida. Vai haver uma sobrevivência, mas não vai haver um viver. O que é viver? Um viver é valorizar a vida e entender o que é a palavra vida. Você vai entender o que é a palavra vida, o que é viver e não sobreviver, quando você entender que tem que haver um equilíbrio entre o corpo, entre a alma e o espírito. E que o espírito, ele não nos adoece, porém o nosso corpo e a nossa alma entristece o espírito, adoece o espírito. Quando a gente tenta, de alguma forma, cortar a conexão do nosso espírito com o natural dele, porque ele não é terreno, ele não é material, mas ele é espiritual, quando de alguma forma a gente tenta cortar essa conexão com o mundo espiritual, a gente adoece ele e entristece ele. E quando ele está doente, vai trazer tantos transtornos pra gente, pior do que o nosso emocional, porque além de gerar dentro de nós um desequilíbrio emocional, psicológico e físico, vai haver também um desequilíbrio de existência. Porque o nosso espírito traz para nós uma existência. A gente sabe de onde que a gente veio, de onde surgiu o nosso fôlego de vida, qual é o nosso propósito, para que a gente foi chamado, para que a gente foi escolhido e qual que é o nosso papel de representantes aqui na Terra. A gente vai entender isso. Porém, quando a gente tenta cortar esse vínculo do nosso espírito com o mundo espiritual, com a espiritualidade, automaticamente vai haver dentro de nós um vazio muito grande de inexistência. Vai haver uma crise muito grande de identidade espiritual ali dentro. E a gente não vai conseguir preencher isso nem no emocional, nem no físico, de forma alguma, porque só o lado espiritual consegue preencher. Assim como quando a nossa alma está entristecida, não é só o espiritual que vai preencher ela, depende do espiritual também. Só que o nosso emocional, ele não é só espiritual e ele não é só físico. Ele é as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Assim como o nosso corpo, ele tem os seus desejos, as suas vontades próprias, e ele só impulsiona para o lado da carne, da futilidade, do ego e tantas outras coisas ruins, infelizmente. Só que quando a alma e o espírito direcionam o nosso corpo passa a ser algo muito bom, algo maravilhoso. Mas quando a gente deixa só o corpo mandar, só o corpo ordenar as nossas ações,
a gente vai viver em total desequilíbrio e numa inexistência emocional e espiritual muito grande. Portanto, quando há essa inexistência, quando há esse vazio muito grande dentro da gente, o que acontece? A gente perde o sentido da vida. A gente perde o sentido da vida. Quando o nosso emocional está tão adoecido, mas tão adoecido, que ele já adoeceu o corpo e ele também adoeceu o espírito. Porque as nossas ações, as nossas ações feitas pelo corpo, as nossas emoções causadas pelo nosso emocional, muitas vezes gerada também pelo nosso corpo, pelas nossas ações, porque aquilo que nós fazemos de ruim vai gerar uma consequência, e na maioria das vezes muito ruim. Aí vai gerar sentimentos ruins, vão gerar consequências ruins e automaticamente vai entristecer o espírito, vai adoecer a ele. Então, esse raciocínio lógico, é um raciocínio lógico, gente. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Eu acredito nisso, eu creio nisso e vivo para isso. A minha vida é vida porque eu sou corpo, alma e espírito. Eu acredito dessa forma. Então, todos nós temos essas características dentro de nós. Então, quando a nossa alma está saudável, ela tem esse equilíbrio emocional, ela tem essa paz interior, ela busca esse autoconhecimento de entender como é que funciona, como lidar com as emoções, como lidar com os contratempos, como lidar com as coisas ruins também. A gente tem que buscar mais conhecimento para ter autocontrole sobre as coisas ruins do que as boas, porque as boas não vão nos causar tanto transtornos, a não ser quando for muito exagerado. Mas o que traz pra gente doença são as coisas ruins. Então a gente tem que buscar o autoconhecimento para saber lidar, controlar esses momentos. Então, e essa conexão espiritual também, quando a gente entende essa conexão espiritual, essa necessidade dessa conexão do nosso espírito com o mundo espiritual, e a gente alimenta isso. Uma coisa muito importante se dizer, o nosso corpo físico, ele se mantém em pé saudável quando ele tem uma boa alimentação, quando ele tem a água, um líquido ali saudável, um suco natural. A água é predominante, não pode de forma alguma deixar de beber água, a não ser que tenha uma restrição médica de não poder beber muita água, mas do contrário, o ser humano pode beber muita água porque a água é vida. Então, exercícios físicos, uma meditação, leitura, é um hobby muito bom que muitas pessoas têm e gostam. Quando não tem, buscar para descobrir qual que é o seu hobby que traz ali felicidade ali nos seus momentos de tranquilidade, buscar um equilíbrio ali entre conciliar trabalho, casa, família, enfim, conciliar tudo para que haja um equilíbrio, para que nós tenhamos um corpo ali também em equilíbrio. Então, é muito bom. Assim como o nosso corpo precisa disso tudo, a nossa alma também precisa desses cuidados com as nossas emoções, entendê-los, compreendê-los, buscar cura, buscar solução, não fugir, gente, jamais dos problemas, das emoções, encare as suas emoções de frente. Eu sempre falo assim, a gente, como ser humano, todas as nossas emoções têm um nome, elas não existem ali à toa, não, tem um propósito para elas e o porquê também. E dar nome aos bois, eu sempre falo assim, dê nome aos bois. Se eu estou triste, tá bom, eu estou triste, mas qual que é o motivo, por que eu estou triste, qual que é a sensação dessa tristeza, o que eu tenho vontade de fazer com essa tristeza, enfim, dar nome aos bois. Literalmente, isso é primordial para a nossa cura. Para nossa cura emocional, dar nome aos bois, dê nome às suas emoções. Tá com raiva? Eu estou com raiva mesmo por causa disso, por causa daquilo outro. Aí eu tava com vontade de fazer isso, eu tava com vontade de fazer aquilo outro, não sei o que, mas eu tenho que ter o domínio, eu tenho que ter o controle. Isso ajuda a gente a compreender a nós mesmos. E imprescindível, gente, procurar ajuda emocional, procurar ajuda psicológica, porque a gente não é obrigado a dar conta de tudo, muito menos lidar com as nossas emoções quando elas já estão fora de controle. Então, assim como o nosso corpo precisa desse cuidado, a nossa alma precisa, porque a nossa alma é a sede das emoções, do nosso psicológico, então necessita de um cuidado especial com as nossas emoções. Não podemos negligenciar o que sentimos e o que pensamos, porque isso reflete em ambos os lados, e também, assim como nós cuidamos do corpo e da alma, temos que cuidar do nosso espírito.
Nós temos que entender e compreender que o nosso corpo ele é alimentado com as coisas divinas, com as coisas voltadas para Deus. Temos que tirar um momento de oração, um momento de meditação, um momento de leitura da palavra, um momento ali de conexão espiritual com Deus, porque isso aí é alimentar o nosso espírito. Então não podemos de maneira alguma negligenciar uma parte. Temos que cuidar, cultivar as 3 partes para que haja esse equilíbrio. Então, quando a nossa alma está saudável, ela tem propósito e significado. Às vezes a pessoa ela não busca propósito nenhum, ela não tem propósito nenhum, ela não tem um significado para ela não tem um significado para nada. Gente, a gente é sal, sal da terra e luz do mundo, não é à toa. O meu chamado, o seu chamado, é para fazer a diferença onde colocamos as plantas dos nossos pés. Nós temos que fazer essa diferença. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu chamado. E qual que é o significado da minha existência aqui, como ser humano no planeta Terra? Qual que é esse significado? Quando eu entendo esse propósito, quando eu entendo esse significado, eu vou entender que eu não sou um mero ser humano aí perdido no planeta Terra. Não, eu tenho um propósito e eu tenho um significado. Qual que é esse propósito e qual é esse significado de vida? Quando nós estamos bem, nós conseguimos enxergar muito bem esse propósito, conseguimos ter propósito de vida e conseguimos ver e ter também significados na nossa vida, no nosso cotidiano. E nós também temos resiliência e adaptação. Quando a nossa alma está bem, ela é resiliente, ela se adapta facilmente aos lugares, às coisas, ela consegue passar pelas dificuldades com facilidade, por mais doloroso que seja, mas ela passa um momento e logo mais na frente ela está adaptada novamente, ela se adapta com o ambiente, ela se adapta, onde ela colocar os pés, ela consegue se adaptar. Por quê? Porque ela está bem, ela está saudável e ela não vê dificuldades em se adaptar, em ser resiliente. A capacidade também de perdoar. Essa capacidade de perdoar só acontece quando nós estamos bem conosco mesmo. Quando a nossa alma está bem. Eu garanto para você que não tem como a gente perdoar com uma alma doente. Não tem como. Porque se a gente não consegue se perdoar, quem dirá perdoar o outro? Se a gente não entende as nossas emoções, se a gente não compreende o porquê daquilo tudo, se a gente não procura o autoconhecimento, se a gente não procura entender o porquê daquelas emoções, desses conflitos, dessas guerras interiores, desses conflitos aí gigantescos, como é que a gente vai conseguir liberar perdão para o outro se a gente não consegue perdoar a si mesmo? Às vezes por algo que aconteceu lá no passado, lá a gente se culpa, a gente acha que é culpado e a gente não se perdoa, mesmo que a gente não tenha culpa nenhuma, mas a gente se condena, a gente se julga e a gente não se perdoa. Quando a gente não tem condições de nos perdoar, a gente também não tem capacidade de perdoar o outro, porque a gente oferece para o outro aquilo que a gente tem dentro de nós. A gente ouve muito falar, né? Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas geram pessoas feridas. Por quê? Porque eu vou doar aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu estou ferida, eu vou ferir alguém. Se eu estou bem, eu vou ajudar a curar alguém quando ela está ferida e vou manter alguém bem se ele estiver bem. Mas se eu não estiver bem, automaticamente eu vou ferir alguém. Então, essa capacidade de perdoar. Aí, tipo assim, alguém me fez tanto mal, por exemplo, um estupro, por exemplo, uma violência psicológica, ali uma violência física que eu sofri há muitos anos, mas eu não consigo perdoar. Eu fui humilhado, eu sofri bullying, e enfim, são coisas pesadas, né? Não são? Mas mesmo a gente passando por tudo isso, eu falo por experiência própria, porque já passei por tudo isso, e a gente, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente tem condições sim de perdoar. E tudo na nossa vida fica mais leve. Tudo fica mais leve. Eu falo que quando a gente entende o que é uma terapia, um processo terapêutico, a gente literalmente arranca uma velha criatura dali de dentro, sabe? E nasce um outro ser humano com intelecto, com cognições, com sentimento, com emoções totalmente claras dentro da gente. A gente literalmente muda e se transforma. Quando a gente descobre o eu, sabe? É uma palavra tão triste e ao mesmo tempo tão linda. Porque, gente, como que eu não me conheço? Como que eu não sei quem sou?
Mas quando eu descubro quem eu sou, como eu sou, de que maneira eu funciono, isso é uma descoberta tão grande e isso chama-se autoconhecimento. É o autoconhecimento de si mesmo. Não só no corpo, mas também no emocional, no psicológico, em todos os sentidos da nossa vida. Então, quando a gente consegue ter essa capacidade em perdoar, é sinal que a gente está bem com a gente mesmo e a nossa alma está feliz, ela está saudável, ela não está doente. Outra característica muito linda quando a nossa alma está feliz, que ela está contente, é quando ela tem aquela abertura para aprender. Ela quer descobrir o novo, ela tem aquela alegria de experimentar um novo. Eu quero aprender, eu tenho desejo por aprender algo novo. Eu tenho desejo por estudar, por redescobrir as coisas. Por isso que vem o desejo do autoconhecimento, de se conhecer. Porque se conhecer é um aprender. A gente está aprendendo a se conhecer, aprendendo a lidar com a gente mesmo. Então há essa abertura. A gente não se bloqueia, a gente não se fecha, mas a gente se abre para o novo. A gente se abre para aprender aquilo que a vida tem para nos ensinar. Às vezes, o que é... você pode falar assim, mas isso é um absurdo. Não é. Quando a gente se abre para aprender, quando a gente deixa essa abertura dentro de nós, até as coisas ruins traz um aprendizado bom pra gente. Você acredita? Que a gente consegue ver o lado bom até nas coisas ruins? E isso é sensacional, é maravilhoso. E uma outra coisa muito boa é a conexão com os outros. Sabe, quando você tem aquela energia boa, aquela energia positiva, aquele algo assim diferenciado, que é onde você chega, você contagia os lugares, que a sua alegria, a sua simpatia acaba que contagiando o outro. Aí você ouve alguém falar assim, nossa, eu estava tão para baixo, eu estava tão triste, mas só de conversar com você eu já fiquei bem. Sabe, isso é gratificante demais, isso é sensacional, é maravilhoso quando a gente entende que a gente está bem com a gente mesmo e a gente está passando essa energia desse bem-estar também para o outro. Então, isso é sensacional, é maravilhoso. E outra coisa, os benefícios de ter uma alma saudável. Eu falei das características de ter uma alma saudável, de você identificar como a sua alma está saudável quando ela não está doente. Agora vamos falar dos benefícios que isso traz pra gente. Qual que é o benefício que uma alma saudável traz para mim? Qual que é o benefício que ela traz para você? Primeiro, felicidade e satisfação. A gente vê aí muitos outros falar, mas eu estou buscando a felicidade, eu estou buscando a satisfação. Quando a gente está doente emocionalmente, a gente está buscando constantemente, a gente está nessa busca constantemente da busca pela satisfação emocional, psicológica e também espiritual. Só que a gente não encontra felicidade. Por mais que busque satisfação, por mais que a gente busque, vai ter sempre aquele vazio ali de infelicidade dentro da gente. E o real sentido da felicidade a gente não vai entender. Por quê? Porque está doente e não entendeu a necessidade dessas conexões. Então, felicidade e satisfação são os benefícios de ter uma alma saudável. Então, ter relacionamentos saudáveis. Sabe quantas pessoas têm casamentos frustrados, problemas conjugais, aí não só conjugais, mas em todos os âmbitos da vida, sabe? Social, com os amigos, em todos os lugares. Às vezes no trabalho, não consegue se relacionar bem com os colegas. Por quê? Porque está doente emocionalmente. Então, o segundo benefício é ter um relacionamento saudável. Em todos os âmbitos, ter vários relacionamentos saudáveis com os amigos, com a família, no seu relacionamento conjugal, em todas as áreas. E outra coisa, tomadas de decisões claras. A gente vai ter consciência das nossas decisões, a gente vai ter certeza daquilo que quer, a gente vai fazer aquela escolha porque a gente sabe muito bem o que é a nossa vontade e o nosso querer, e a gente sabe que se por acaso gerar alguma consequência, mas a gente está ciente, está lúcido
É igual uma pessoa embriagada e uma pessoa lúcida. O embriagado ele não vai ter noção do que está fazendo, porém o lúcido sim. Então você vai ter lucidez nas tomadas das suas decisões. Você vai fazer decisões claras, vai ter decisões claras. Por quê? Porque você está bem consigo mesmo e toda oportunidade que surgir ali for preciso de você tomar uma decisão, você vai saber dizer sim e saber não de uma forma tranquila, saudável, sem gerar transtornos emocionais. Quarto lugar, enfrentamento de desafios e problemas. Eu já até disse anteriormente já. A gente vai ter mais tranquilidade, mais lucidez, mais equilíbrio. Quando surgirem nos enfrentamentos dos problemas, dos desafios, a gente vai saber como lidar com esses sentimentos sem causar transtornos dentro da gente, sem causar uma bagunça ali dentro ali e gerar um conflito dentro de nós. Então, é o quarto benefício de se ter uma alma, de se buscar ter uma alma saudável. E outra, buscar ter também o crescimento pessoal. Às vezes a gente assiste, né, pela janelinha, sempre o crescimento do outro. Ah, o outro cresceu, evoluiu. Ah, foi para academia. Ah, está fazendo caminhada, está crescendo materialmente, está prosperando. Ah, está isso, está aquilo outro, sabe? A gente sempre enxerga o crescimento em todas as áreas na vida do outro. Mas a gente não enxerga crescimento em nenhuma área na nossa vida. Mas quando a gente está bem, a gente tem esse crescimento pessoal dentro da gente, primeiro com a gente mesmo. Se antes a gente era doente, agora a gente está curado. Se antes a gente era triste, agora a gente está alegre. Se antes era uma pessoa imatura, uma pessoa ali que não tinha alto valor de si próprio, agora ele é uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que acredita em si mesmo, sabe? Uma pessoa que mesmo pelos desafios e os problemas, mas ele consegue lidar com aquilo sem gerar maiores transtornos, sem gerar maiores problemas dentro de si. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar e a controlar tudo isso. E o maior benefício que todos queremos é uma saúde física e mental saudável. Gente, quem não quer ter um corpo saudável, sem dores, sem alergias, sem tantos transtornos, sem tremores nas mãos quando estamos muito estressados, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. Gente, quem não quer essa cura, gente? Quem não quer esse bem-estar? Todos nós queremos. O nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar mental também. Nada melhor no mundo do que ter uma mente equilibrada, centrada naquilo que realmente quer e deseja, sabe? Que não tem nenhum tipo de dificuldade em ter o equilíbrio da sua vida. Porque não adianta nada ter um corpo saudável, mas ter uma mente doente. Porque a mente doente, ela também vai adoecer o corpo. Então, a saúde mental, psicológica, quando a gente fala do mental, gente, a gente está falando da nossa alma, que é a sede das emoções. Então, a nossa alma é onde fica alojada as nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa área psicológica. Quando a gente fala assim, eu estou tratando, igual eu sou terapeuta, tá? Neuropsicanalista. E quando eu falo assim, estou tratando o meu paciente psicologicamente, estou cuidando do emocional dele, do psicológico dele. Não só na área da mente. A nossa mente, na verdade, são pensamentos. Mas o que eu estou tratando mesmo é a alma, é o emocional. Na neurociência, que eu também sou neuropsicanalista, na neurociência, a gente aprende também como que funcionam nossos neurônios, nossos neurotransmissores e toda a funcionalidade do nosso cérebro, como fica armazenado nossos pensamentos, como que isso gera dentro de nós os conflitos gigantescos dentro de nós e como a gente fazer para lidar com isso também dentro da neurociência. Então, a gente entende melhor como é que funciona o nosso corpo, toda a nossa cognição, todo o metabolismo, tudo dentro de nós, como funciona tudo direitinho. Então, quando a gente fala assim, estou tratando de uma pessoa psicologicamente, eu estou tratando a alma dela, eu estou tratando a psique dela, eu estou tratando a sede de todas as coisas, que é a nossa alma. Então, a saúde mental e física, quem é que não quer ter uma vida saudável nessas duas áreas, né? Todo mundo quer. Então, o sétimo benefício é ter inspiração e criatividade. Gente, a pior coisa que tem no mundo, a gente não tem inspiração para nada.
Sabe, aquela pessoa que está ali, ela tem um dom, ela tem um talento, mas ela não tem inspiração. Sabe, vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor um compositor. Ele compõe músicas, ele compõe letra de música, mas ele precisa de uma inspiração para que aquela letra flui na mente. Ele tem que ter algo que inspire ele ali, que traga para ele ali aquela inspiração, aquilo que ele precisa, aquela conexão que ele precisa. Imagina um compositor de música sem inspiração. Como que ele vai compor as músicas? Ele não consegue. E a criatividade de um pintor para criar novos quadros, para uma pessoa que trabalha com artesanato. Imagina uma pessoa sem criatividade para fazer os seus trabalhos ali. Gente, uma pessoa que trabalha em qualquer área, gente, a gente precisa de criatividade e a gente precisa de inspiração para isso. Ninguém consegue trabalhar sem inspiração. Aí eu acordo, respirei o ar, qual que é a minha inspiração de se manter bem? Qual que é a minha inspiração? Então a gente tem que ter inspiração e criatividade. E quando a gente está doente, a gente não tem inspiração de vida no dia a dia e muito menos a criatividade. Sabe o que acontece com a gente quando a gente está mal? A gente não se sente pertencente, a gente não se sente amado, a gente não se sente valorizado, a gente não se sente capaz, enfim, a gente só olha pelas coisas negativas, só pelas coisas ruins. Porém, quando a nossa alma está bem, a gente tem dentro de nós o sentimento de pertencimento. O que é o sentimento de pertencimento? Eu acabei de citar anteriormente dentro da aula. Eu sei para que eu vim, eu sei quem eu sou. Eu sei qual que é o meu talento, eu sei qual que é o meu dom. E eu sei que eu não sou um mero ser humano perdido no planeta Terra, mas eu sou alguém importante, eu sou alguém que tem valor, eu sou alguém que tem um chamado e eu sei o meu valor. Eu sei que eu estou nesse ambiente porque eu mereço. Eu sei que eu tenho o trabalho bom que eu tenho porque eu mereço. Eu sei que eu tenho a posição que eu tenho hoje porque eu mereço. Eu lutei para isso e eu consegui chegar onde que eu cheguei pelos meus méritos, porque eu sou capaz. Então eu tenho esse olhar para dentro de mim de auto-pertencimento. Quando a gente não olha dessa forma para dentro da gente, a gente acaba se desvalorizando a nós mesmos. A gente não valoriza a gente. A gente não se auto-pertence em lugar nenhum. Então, mas quando a gente olha para dentro de nós, a gente tem esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a alguém, eu sou importante para alguém. Alguém me vê especial, alguém me vê como alguém especial, alguém me ama da forma que eu sou, alguém me valoriza da forma que eu sou. O meu trabalho que eu tenho é porque eu lutei para chegar e eu sei que eu sou capaz de ter, eu mereço ter o trabalho que eu tenho. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente e entender essas questões também que são muito importantes para nós. E a autoconfiança. É confiar em si mesmo, acreditar em si mesmo, acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz de realizar, por mais difícil que seja, sabe? Você tem aquela confiança em você mesmo. Se você ama alguém, você vai confiar que você é capaz de manter um relacionamento saudável, independentemente do caráter ou não da outra pessoa, mas você acredita em você, você tem confiança em você, naquilo que você é capaz de fazer. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja nos sentimentos com você mesmo, seja em todos os âmbitos da vida, mas você tem confiança, você acredita, você é uma pessoa confiante, sabe que tudo aquilo ali vai dar certo, é uma pessoa otimista, é uma pessoa que acredita literalmente que tudo vai dar certo, porque você tem a autoconfiança, não só em si mesmo, mas também no outro. Por mais que o outro não demonstre ali muita confiança, mas mesmo assim a gente consegue confiar e acreditar, porque essa confiança não está no outro, mas está dentro da gente. Então, esses aí são os benefícios de se ter uma alma saudável. E manter uma alma saudável, gente, requer também, como que eu vou te dizer, um cuidado. Assim como uma plantinha, ela precisa de água, ela precisa de adubação, ela precisa de trocar a terra, trocar o vaso ao longo do tempo. Então, a nossa alma também, ela necessita de cuidados e comprometimento com nós mesmos. Então, a gente tem que manter práticas para a nossa alma se manter saudável.
saudável. E quais são essas práticas, gente? Ó, meditação, reflexão, igual eu disse, conexão com a natureza, ir para o verde, quem mora em cidade grande, gente, eu moro na zona rural, eu já moro no meio do verde, mas quem não tem essa conexão com a natureza, tirar esse tempinho para lá se conectar com o cântaro dos pássaros, com o verde mesmo, com o ar puro, isso traz uma leveza para dentro da gente. Então, exercícios físicos para que o nosso corpo venha liberar dentro de nós hormônios satisfatórios para manter essa energia positiva, essa disposição que o nosso corpo tanto precisa para manter a nossa alma também saudável. Terapia, gente, a gente não pode ignorar a terapia, tá bom? Às vezes a gente acha que terapia é só para quando a gente já está doente, não. A terapia é a prevenção da doença mental. Assim como você previne um câncer indo ao ginecologista, assim como você previne qualquer tipo de doença precocemente indo ao médico, assim também é a prevenção da doença da saúde mental. Você previne a doença psicológica, mental, emocional indo a um terapeuta. Não espere ficar ruim, não espere perder totalmente o equilíbrio das suas emoções para se procurar uma ajuda profissional. Mantenha a terapia, procure terapia. Quando você vê que tem alguma coisa ali que está te incomodando, procure terapia, porque ali você vai se encontrar, você vai ter ali um espaço de acolhimento, sem julgamento, e que você vai poder se abrir e literalmente ser quem você precisa ser naquele momento para se entender e se compreender. Então, terapia, aconselhamentos, procurar um ambiente certo para estar buscando essa prevenção para si mesmo. Então, ter relacionamentos saudáveis, procurar sempre ter uma boa convivência com as pessoas, evitar conflitos, evitar xingamentos, enfim, evitar algo que vai te trazer um aborrecimento e vai te trazer um transtorno. Então, procura ter um relacionamento saudável com as pessoas, porque automaticamente não vai te trazer nenhum tipo de transtornos. Quando ver que não dá para conviver porque vai trazer para você algo ruim, então se afaste. Não precisa abandonar de vez, mas vai lá uma vez ou outra, mas se afaste. Por quê? Porque é muito melhor você se afastar do que ficar doente depois por causa de um relacionamento tóxico e abusivo. Então, ter relacionamentos saudáveis, buscar o autoconhecimento, como eu falei, vai buscar terapia, vai ler livros, vai pesquisar o que é o autoconhecimento e vai buscar entender o que é o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento você vai ter como praticar esses benefícios todos que eu falei e manter também a sua saúde emocional bem, ali em equilíbrio. Então, práticas espirituais, gente, busca meditação, orações, leitura da palavra, tirar um tempinho ali para conectar só a gente e Deus, buscar ali, sabe, aquele algo fora do planeta Terra, vamos se dizer aqui, se desconectar do material e se conectar com o mundo espiritual, porque isso também traz para dentro de nós uma paz, uma leveza, algo extraordinário dentro de nós. Então, aprender a perdoar, gente. Se não consegue perdoar, vamos para terapia, gente. Vamos fazer terapia para aprender a perdoar. Se não sabemos perdoar, precisamos, com urgência, aprender a perdoar, porque sem perdão não tem como também haver a cura da nossa alma e nem dos nossos sentimentos. A cura é imprescindível, ela tem que haver dentro de nós, mas sem a prática do perdão também não, porque perdão é decisão, não é sentimentos. Você decide perdoar e vai trabalhando aqueles sentimentos para que você fique livre dele. Mas primeiro tem que ser uma decisão. Eu perdoo. E agora eu vou trabalhar ressignificando essa falta de perdão que eu tinha. E automaticamente você vai se ver livre dessa prisão. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente não liberta o outro, a gente liberta a gente mesmo. Porque a falta de perdão não aprisiona o outro. Pelo contrário, aprisiona a gente mesmo. Então, buscar significado e propósito, cultivar a gratidão, ser grato pela vida, ser grato por tudo que Deus tem nos dado, sabe? Ser grato pelo momento ali, gratidão. Promover dentro de nós esse sentimento de gratidão. Porque tem uma palavra que diz linda, que Deus ama quem dá com alegria. Alegria e gratidão. Então, tudo que a gente faz com alegria, com gratidão, com felicidade, ela automaticamente retorna algo bom para dentro de nós. Então, a vida,
tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Existe a lei da semeadura. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Então, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, é melhor eu plantar ali a gratidão, ser grata, porque automaticamente eu sei que vou ser recompensada por isso. Então, os sinais de uma vida saudável. Como que você olha para o outro e você vê que ele está saudavelmente? Como que a alma dele está bem? Primeiro, que ele tem um sorriso interior, ele tem um olhar positivo para as coisas, ele tem palavras afetuosas, palavras de carinho, palavra de consolo, de conforto ali, para todos os momentos. Dá prazer em ouvir uma pessoa quando ela está com a sua alma saudável. Ações compassivas, sabe? Por mais que às vezes a pessoa ali não mereça tanto ali, naquele momento a compaixão ali, mas ele tem ali as ações, ele se compadece, ele se doa ali, porque ele está naquele momento ali, e não é sobre o outro, mas é sobre si mesmo, sabe? Não é sobre o que o outro merece, mas é como eu desejo ser tratado, então eu vou tratar o outro. Então ele tem essas ações compassivas. Então pensamentos, otimismo, por mais que esteja tudo dando errado, por mais difícil que seja a situação, mas ele tem um pensamento otimista que aquilo vai dar certo. Então sentimento de paz, de leveza, de tranquilidade dentro de si. Ele tem conexão com o outro. Você olha, você vê, nossa, mas a pessoa ali, o indivíduo tem tanta facilidade. Olha como ele chega perto das pessoas, como que as pessoas recepcionam, como que ele recepciona as pessoas, porque é uma conexão de almas. A gente sempre vai conectar a nossa alma com o outro, sempre. Então, quando a gente está fora da conexão com a gente, jamais a gente vai conseguir se conectar com o outro, seja no relacionamento conjugal, com os amigos, no trabalho, na sociedade, em qualquer âmbito, a gente não vai conseguir ter essa conexão. Quando a gente não tem essa conexão com a gente mesmo e quando a gente não promove o equilíbrio entre os três pilares importantíssimos da nossa vida, que é corpo, alma e espírito. Entendeu? Então, a autoconfiança, eu já falei, a resiliência e a alegria de viver. Quando a pessoa está bem consigo mesma, ela tem alegria de viver, gente. É igual aquela... Tem uma frase que o povo costuma dizer, viu o passarinho verde. Porque a pessoa tá alegre, tá feliz, parece que ela viu ali uma coisa tão maravilhosa na frente dela que fez ela descobrir a fonte da felicidade. Por quê? Quando a gente cura a nossa alma, realmente a gente descobre a fonte da felicidade e tem prazer de viver. Prazer de viver. Por que uma pessoa depressiva, ela não tem prazer de viver? E ela chega ali no seu limite até de querer tirar a própria vida, ou em muitos casos até tirar a própria vida. Por quê? Porque ela perdeu o prazer de viver, porque a sua alma está doente. Então, quando você está com a sua alma curada, você tem prazer de viver. Então, lembre que uma alma saudável é um processo contínuo de crescimento e autoconsciência. Cultive para viver uma vida plena e feliz. Então, cultive esse cuidado com a sua alma. Tenha autoconsciência, tenha consciência de que você precisa desse equilíbrio para viver bem e feliz. Olha, beijo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Lembrando que eu sou a Edna, eu sou terapeuta TRG, terapeuta cristã e neuropsicanalista clínica. E Deus abençoe a tua vida. Precisando, estamos aí para lhe atender.